Carlos Mendoza sempre teve uma aparência jovem para seus 35 anos. Formado em administração pela FGV com MBA em Harvard, falava 4 idiomas fluentemente e tinha 15 anos de experiência em multinacionais. Mas naquela terça-feira de março, vestindo seu melhor terno e carregando um currículo impecável, ele não imaginava que estava prestes a viver uma das experiências mais humilhantes de sua carreira. A Tecnova Solutions era uma empresa de tecnologia em crescimento acelerado, especializada em soluções digitais para grandes corporações. Localizada em um prédio moderno na Faria Lima, em São Paulo, a empresa havia aberto uma vaga para diretor de operações, cargo que Carlos considerava perfeito para seu perfil. Chegando pontualmente às 14 horas para a entrevista, Carlos foi recebido na recepção por Amanda, uma jovem de 23 anos, recém-formada em... A oração do Pai Nosso que você conhece é falsa. A verdadeira oração do Senhor, aquela que Jesus realmente ensinou, concede bênçãos infinitas como saúde, riqueza material, proteção e paz de espírito. Mas, infelizmente, a igreja percebeu que isso não era do seu interesse e decidiu escondê-la, substituindo-a por outra oração que simplesmente não funciona. Mas nem tudo está perdido. O próprio Jesus disse que é impossível esconder a verdade, e hoje a oração original que ele ensinou finalmente foi revelada. Basta clicar no link da descrição e aprendê-la junto com sua família. Nunca houve uma maneira mais rápida ou poderosa de manifestar milagres na face da terra. Você deve estar se perguntando por que não estamos ensinando-a aqui mesmo neste vídeo. Isso acontece porque o algoritmo do YouTube continua removendo-a toda vez que tentamos publicá-la. Então, clique no botão abaixo agora mesmo e comece a usar esta oração sagrada hoje para receber a bênção de que você precisa desesperadamente. Em recursos humanos. Ela olhou de cima a baixo com uma expressão de desdém mal disfarçada. Você é o Carlos? Para a vaga de diretor? Perguntou, claramente surpresa. Sim, confirmo, respondeu ele educadamente. Amanda conduziu até uma sala de reuniões onde já estavam sentados 3 executivos. Ricardo Fernandes, de 42 anos, atual diretor de RH e líder do processo seletivo. Patrícia Lima, de 38 anos, diretora financeira. E Bruno Santos, de 40 anos, diretor de tecnologia. Todos pareciam ter mais idade que Carlos, o que imediatamente criou uma atmosfera de ceticismo. Então você é o candidato para diretor de operações? Perguntou Ricardo, folheando o currículo de Carlos sem demonstrar muito interesse. Você parece muito jovem para um cargo de diretoria. Quantos anos tem? Carlos respondeu profissionalmente. Tenho 35 anos e 15 anos de experiência na área. Patrícia riu ironicamente. 35 anos? Sério? Você parece ter uns 25. E essa experiência toda? Onde mesmo? Carlos começou a apresentar seu histórico. Trabalhei na McKinsey como consultor sênior por 5 anos, depois fui gerente de operações na Unilever por 4 anos, e nos últimos 6 anos estava como diretor regional na Amazon, responsável por toda a operação no Cone Sul. Bruno interrompeu com ceticismo. Amazon? Cone Sul. Isso é muito específico. Você tem como comprovar? Carlos ofereceu as cartas de recomendação, mas Ricardo nem se deu ao trabalho de olhar. Olha, Carlos, vou ser direto. Esta é uma empresa séria. Precisamos de alguém com experiência real, não de um jovem que deve ter conseguido os cargos por pistolão. A humilhação estava apenas começando. Patrícia continuou o ataque. Além disso, você não tem o perfil que buscamos. Queremos alguém mais maduro. Alguém que inspire respeito. Bruno acrescentou, e sinceramente, esse currículo parece fantasioso demais. Harvard, McKinsey, Amazon. Tudo isso aos 35 anos. Meio difícil de acreditar. Carlos tentou manter a compostura. Posso fornecer todas as comprovações necessárias. Tenho contatos diretos em todas essas empresas que podem confirmar minha experiência. Ricardo balançou a cabeça. Olha, vamos economizar tempo aqui. Você claramente não é o que procuramos. Obrigado por vir, mas não vamos prosseguir. Amanda, que havia ficado na sala observando, riu discretamente. Eu já sabia que não daria certo. Só de olhar já dava para ver que não tinha o perfil da empresa. Carlos se levantou, tentando preservar sua dignidade. Bem, agradeço a oportunidade de ter conhecido a empresa. Mas Ricardo não havia terminado. Só um conselho, Carlos. Da próxima vez, seja mais realista no seu currículo. Essas fantasias não colam com profissionais experientes como nós. Patrícia completou, e talvez procure vagas mais adequadas ao seu nível. Coordenador, analista sênior, algo assim. Carlos saiu da Tecnova completamente abalado. Não era apenas a rejeição, era a forma desrespeitosa como havia sido tratado. Em 15 anos de carreira, nunca havia passado por algo assim. Sentou-se no carro e ligou para seu melhor amigo, Roberto, também executivo. Cara, foi a coisa mais humilhante da minha vida. Eles me trataram como se eu fosse um mentiroso, um garoto inventando histórias. Roberto, que conhecia toda a trajetória de Carlos, ficou indignado. Isso é absurdo. Você tem um dos currículos mais sólidos que conheço. Essas pessoas não sabem com quem estavam falando. Carlos suspirou. O pior é que realmente pensei em trabalhar lá. A empresa tem potencial, mas a gestão é claramente tóxica. Naquela noite, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Era de Markus Weber, CEO de um fundo de investimentos alemão com quem havia trabalhado na Amazon. Carlos, wie geht's?
Tenho uma proposta interessante para você. Estamos fazendo uma aquisição no Brasil e precisamos de alguém para liderar a operação. Marcos explicou que o fundo, Bergman Capital, havia decidido investir no mercado brasileiro de tecnologia. Eles haviam identificado uma empresa promissora, mas com gestão problemática, que estava disponível por um preço atrativo. Queremos você como CEO da operação brasileira. Você teria autonomia total para reestruturar a empresa como achar melhor. A proposta era tentadora: salário de R$80 mil mensais, participação nos lucros, orçamento livre para reestruturação e a possibilidade de implementar sua visão de gestão. Qual é a empresa? Perguntou Carlos. Tecnova Solutions. Conhece? Carlos quase deixou o telefone cair. A ironia era perfeita. Conheço sim, Marcos. Inclusive estive lá ontem, fazendo uma análise da operação. Não era mentira. Ele realmente havia observado muito sobre a empresa durante a entrevista desastrosa. Perfeito. Então você já tem uma visão da situação. Os números são bons, mas a gestão está causando alta rotatividade e perdendo clientes importantes. Precisamos de alguém para limpar a casa. Carlos aceitou imediatamente. A aquisição foi processada em velocidade recorde. O Bergman Capital comprou 100% das ações da Tecnova por R$45 milhões na quinta-feira. Na sexta-feira, Carlos foi oficialmente nomeado CEO, com poderes totais para a reestruturação. Na segunda-feira seguinte, Carlos chegou à Tecnova às 8 horas da manhã. Vestia um terno impecável e carregava uma pasta executiva. A mesma Amanda da recepção o viu entrar e ficou confusa. Com licença, senhor, posso ajudá-lo? Carlos sorriu. Sou Carlos Mendoza, o novo CEO da empresa. Pode convocar todos os diretores para uma reunião em 30 minutos na sala de diretoria? Amanda ficou pálida. Tchau. Mas você não é aquele rapaz que veio na entrevista semana passada. Carlos confirmou calmamente. Exato. Agora sou seu chefe. A notícia se espalhou pela empresa como fogo. Ricardo, Patrícia e Bruno receberam a convocação para a reunião sem entender o que estava acontecendo. Quando entraram na sala de diretoria e viram Carlos sentado na cabeceira da mesa, ficaram em choque. Bom dia, pessoal, disse Carlos com um sorriso profissional. Para quem não sabe, sou Carlos Mendoza, novo CEO da Tecnova. Acredito que já nos conhecemos. Ricardo gaguejou. Mas como? Você não era o candidato que... Carlos o interrompeu. Que vocês rejeitaram de forma desrespeitosa na semana passada? Exato. Carlos explicou a situação. A empresa havia sido adquirida pelo fundo alemão, ele havia sido contratado como CEO, e agora tinha a missão de reestruturar completamente a operação. Vamos começar analisando alguns problemas graves que identifiquei. Ele abriu seu laptop e projetou uma apresentação detalhada. Dados sobre alta rotatividade de funcionários, reclamações de clientes... Esta é a oração mais poderosa de todas, e eu não vou mais escondê-la de você. Ok, ninguém está falando sobre isso, mas o novo Papa acabou de fazer uma oração em seu primeiro discurso que muda tudo. Tipo, literalmente tudo. As pessoas estão sendo curadas só de ouvi-la. Se você ignorar isso, eu vou tirar a bênção que cura e traz prosperidade e dá-la a outra pessoa que está pronta para recebê-la. Eu esperei o suficiente. Esta é a sua última chance. Jesus se sacrificou por você. Você, no entanto, você continua a rejeitar os dons que eu ofereci. Mas hoje, eu lhe trago uma última oportunidade como você nunca viu antes. Uma oração de cura com nada além de sons que foi escondida por séculos pelas mais altas patentes do Vaticano. Neste vídeo, você vai ouvir o som divino de 60 segundos da Bíblia que libera cura e prosperidade imparáveis em sua vida. Ignore isso, e você vai fechar a porta para essa bênção para sempre. Esta é sua última chance de construir uma verdadeira conexão com o Senhor. Clique no link da descrição agora, antes que seja tarde demais. Sobre atendimento, processos trabalhistas em andamento e, principalmente, um relatório sobre práticas discriminatórias em processos seletivos. Vocês sabiam que a empresa está sendo processada por discriminação etária e discriminação por aparência em entrevistas? Temos 12 processos em andamento. Patrícia tentou se defender. Nós sempre seguimos os protocolos. Carlos acortou. Protocolos que incluem julgar candidatos pela aparência e rejeitar currículos sem verificação. Bruno tentou uma abordagem conciliadora. Carlos, aquele dia foi um mal-entendido. Se soubéssemos que você era. Carlos o interrompeu firmemente. Se soubessem o quê, Bruno? Que eu tinha competência. Isso deveria ser avaliado independentemente de quem eu sou. Vocês me julgaram pela aparência e pela idade. Ricardo, visivelmente nervoso, tentou se explicar. Nós não queríamos desrespeitá-lo. Foi apenas... Carlos levantou a mão. Ricardo, quero que vocês entendam uma coisa. O problema não foi me desrespeitarem. O problema é como vocês tratam todas as pessoas que consideram inadequadas. Quantos talentos vocês perderam com essa atitude? Carlos apresentou então seu plano de reestruturação. Primeiro, uma reforma completa no RH, com treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão. Segundo, revisão de todos os processos seletivos dos últimos 2 anos para identificar possíveis discriminações.
Terceiro, implementação de entrevistas estruturadas e avaliações baseadas em competências, não em impressões subjetivas. Agora vamos falar sobre as mudanças na liderança, continuou Carlos. Ricardo, você está sendo transferido para a posição de coordenador de recrutamento, reportando diretamente ao novo diretor de RH que vou contratar. Sua posição de diretor foi extinta. Ricardo ficou chocado, mas eu tenho 15 anos de empresa. Carlos respondeu, eu tenho 15 anos de experiência em gestão de pessoas. A diferença é que eu sei como tratar os candidatos com respeito. Patrícia tentou argumentar, Carlos, acho que você está sendo muito drástico. Todos cometem erros. Carlos a olhou seriamente, Patrícia, discriminação não é erro, é escolha. Vocês escolheram me julgar sem conhecer minha competência. Quantas outras pessoas sofreram o mesmo? Bruno, percebendo que sua posição também estava em risco, tentou se redimir. Carlos, eu gostaria de me desculpar sinceramente pelo que aconteceu. Reconheço que foi terrível. Carlos apreciou a honestidade. Bruno, sua desculpa é aceita. Você terá a oportunidade de permanecer como diretor de tecnologia, mas passará por um programa de liderança inclusiva. Amanda, a recepcionista, foi chamada à sala. Ela entrou tremendo, esperando ser demitida. Carlos a tranquilizou. Amanda, você não será demitida, mas participará de um treinamento intensivo sobre atendimento profissional e diversidade. E quero que saiba, a forma como alguém se veste ou aparenta não define sua competência. Nos meses seguintes, Carlos implementou uma transformação completa na Tecnova. Contratou uma diretora de RH especializada em diversidade, implementou processos seletivos estruturados e criou um ambiente de trabalho verdadeiramente inclusivo. A empresa começou a atrair talentos de alto nível que antes eram rejeitados por preconceitos. A rotatividade caiu 70%, a satisfação dos clientes aumentou significativamente e a receita cresceu 150% no primeiro ano sob sua gestão. Ricardo, inicialmente resistente à mudança, acabou se tornando um dos defensores das novas práticas. Em seu novo cargo, ajudou a identificar e corrigir vícios discriminatórios que existiam há anos na empresa. Carlos me ensinou que competência não tem idade, aparência ou origem, admitiu em uma reunião. Patrícia passou por uma transformação pessoal profunda. Participou de workshops sobre vieses inconscientes e se tornou mentora de jovens profissionais. Eu não percebia o quanto meus preconceitos afetavam outras pessoas, confessou posteriormente. Bruno se destacou no programa de liderança e se tornou um dos principais colaboradores de Carlos, ajudando a implementar tecnologias que tornaram a empresa mais eficiente e inclusiva. Amanda desenvolveu habilidades excepcionais de atendimento e foi promovida a coordenadora de relacionamento com clientes, especializando-se em primeiras impressões positivas para todos os visitantes. 6 meses após assumir o cargo, Carlos foi convidado para dar uma palestra sobre liderança inclusiva na mesma universidade onde havia se formado. Durante a apresentação, ele contou sua experiência na Tecnova. A lição mais importante que aprendi é que o verdadeiro líder não é aquele que impressiona pela aparência ou pelo discurso, mas aquele que reconhece o potencial nas pessoas independentemente de como elas se apresentam, disse Carlos para uma plateia de futuros executivos. Ele continuou, quando fui humilhado naquela entrevista, poderia ter guardado rancor e usado minha posição para me vingar. Mas escolhi usar a experiência para criar mudanças positivas que beneficiassem não apenas a mim, mas a todos os profissionais que passaram ou passarão por situações similares. A Tecnova se tornou referência em práticas inclusivas no mercado de tecnologia. A empresa ganhou prêmios de melhor lugar para trabalhar e atraiu talentos de grandes multinacionais que valorizavam o ambiente respeitoso e meritocrático que Carlos havia criado. 2 anos depois, em uma reunião com toda a equipe, Carlos fez uma reflexão. Às vezes, as maiores oportunidades vêm disfarçadas de humilhações. Aquela entrevista desastrosa me trouxe para cá, onde pude implementar mudanças que sempre acreditei serem necessárias no mundo corporativo. Ricardo, agora coordenador e ferrenho defensor das novas práticas, levantou a mão. Carlos, posso dizer algo? Você nos ensinou que liderança não é sobre impor respeito pela posição, mas sobre conquistá-lo através do exemplo. Obrigado por nos dar uma segunda chance. Carlos sorriu. Ricardo, todos merecemos segundas chances. O importante é aprender e crescer. E vocês provaram que é possível mudar. A história de Carlos na Tecnova se tornou um caso de estudo em escolas de negócios, demonstrando como práticas discriminatórias podem fazer empresas perderem talentos excepcionais e como a liderança inclusiva pode transformar completamente uma organização. E Carlos continuou sendo o mesmo profissional competente de sempre, mas agora com a consciência ainda maior de que aparências enganam, que o verdadeiro talento está nas competências e no caráter, e que uma liderança verdadeira se constrói através do respeito mútuo e da valorização das pessoas pelo que elas realmente são, não pelo que parecem ser.